Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração nesta manhã. Na verdade, essa palavra desde o final de semana, desse final de semana, o Senhor tem falado ao meu coração. Eu compartilhei um pouco com a igreja, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que Deus tem ministrado no meu espírito. E eu creio que vai ministrar o seu coração. O texto que eu quero ler está lá em Romanos, no capítulo 4, no versículo 17. O apóstolo Paulo está falando de Abraão. Olha só o que ele diz aqui. Como está escrito, por pai de muitas nações, eu te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como que se já fossem. Meu Deus, o Deus do qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como que se já fossem. Abraão, ele é considerado na Bíblia como o pai da fé. O pai da fé. É interessante que o pai da fé, você não vai ler que ele orou por um doente e ele foi curado. Ele orou por um morto e ele ressuscitou. Mas você vai ver a Bíblia falando a respeito de um homem que creu em Deus e também na sua palavra. Um homem que creu, que andou pela fé, crendo no Deus que vivifica os mortos, um Deus que chama as coisas que não são, como que se já fossem. E essa frase, ela ficou muito forte no meu coração. Porque a fé, irmãos, ela pode ser algo que eu creio que vai acontecer, mas ela também pode ser algo que eu creio que já aconteceu, que já se moveu ao meu favor. Ainda não materializou, mas já aconteceu. Ainda os meus olhos naturais não estão vendo, mas os meus olhos espirituais já podem visualizar. Hebreus 11, no versículo 1, fala que a fé ela é. A fé ela não será. A fé ela é a certeza. Então o fato de algo se manifestar na sua vida não significa que vai se manifestar, significa que já aconteceu. Ela só vai se manifestar no futuro, mas já aconteceu em um ambiente. Então em Deus eu não serei, eu sou. A Bíblia diz que aquele que guardarem a sua palavra, aqueles que forem fiel a Deus, aqueles que confessarem Jesus como seu único e suficiente Salvador, crê, ele será salvo. Se eles confessarem com a sua boca, eles serão salvos. Mas a mesma Bíblia diz que nós seremos salvos, é a mesma Bíblia que diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Como eu estou assentado com Cristo, se eu serei salvo? A salvação, ela já aconteceu e eu preciso guardar a minha salvação. Guardar a minha salvação para não perdê-la. Porque Deus é assim. Deus, ele chama as coisas que não são como que se já fossem. Deus, ele responde agora e algumas coisas podem se manifestar em um futuro na sua vida. Porque existe um processo de algo que está acontecendo em nós, mas também existe um fato do que já aconteceu num ambiente espiritual. A fé não é a esperança, a fé é a certeza. Então, se eu creio, eu preciso me posicionar de acordo com o que eu creio. Deixa eu dizer algo para você. A fé tem cara, a fé tem linguagem, a fé tem postura e a fé tem ação. Eu creio e ponto final. Eu creio naquilo que Deus falou e nada além daquilo que Deus falou tem mais força na minha vida. O grande problema, queridos, é que nós, como igreja, acostumamos com a gritaria.
Nós costumamos com a gritaria do barco, sabe? O Senhor falou muito no meu coração naquela passagem que Jesus, ele vem até os discípulos na madrugada, andando sobre as águas. Os discípulos, quando olham e vê Jesus vindo, eles não reconhecem que é Cristo. E eles começam a gritar, achando que é um fantasma. Há uma gritaria no barco. E no meio daquela gritaria, Jesus ele dá uma palavra de ordem. Não temas, sou eu. Sou eu, Jesus. E quando Jesus fala isso, a gritaria não cessa. Porque quando você está tão envolvido com as circunstâncias, com o medo, com a insegurança, com a dúvida, você não consegue olhar para Cristo e crer que realmente é Ele que está vindo em seu favor. Mas Pedro, olhando para Jesus, disse: Mestre, se és tu, manda ir ter contigo. E Jesus disse para Pedro: Pedro, sou eu, venha, não temas. E Pedro então desce do barco, ele sai do meio daquela gritaria, ele sai no meio daquele ambiente de medo, de insegurança, de dúvida, de incerteza. Ele decide andar sobre as águas. E quando os seus olhos estão em Cristo, ele está andando sobre as águas. A fé é a certeza de que Jesus está vindo em nosso favor. A fé é essa convicção. Pedro ele começa a andar, e quando ele começa a tirar os olhos de Cristo, a Bíblia diz que ele começa a se afundar. Sabe, irmãos, Deus está procurando pessoas nesses dias que decidem no seu coração descer do barco da gritaria e começa a ousar andar sobre as águas, a andar no sobrenatural, a viver uma vida na dependência de Cristo, olhando para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Você vai dizer: mas Pedro afundou. Ele afundou, mas ele foi. Ele foi. E você pode se afundar também. Você pode se entristecer. Você pode ficar preocupado. Você pode ficar desanimado, tentar o desânimo bater no seu coração. Mas deixa eu dizer algo. Se você estiver andando sobre uma palavra liberada de Jesus, uma convicção você precisa ter. Nós precisamos ter, Ele vai vir nos ajudar. O Pedro que estava afundando, Jesus ele estava ali estendendo as mãos. E a Bíblia diz que ele estendeu as mãos, levantou a Pedro, e eles ambos voltaram para o barco. Como você acha que Jesus e Pedro voltou para o barco? Eu tenho certeza, eles voltaram andando sobre as águas. A Bíblia está repleta de pessoas que Hebreus vai dizer, a galeria dos heróis da fé, que caminharam, andaram debaixo de uma promessa e não viram ela se cumprir. Mas a Bíblia vai dizer que os olhos delas estavam numa pátria, numa Jerusalém celestial. Estavam em Cristo, numa glória maior que não está nessa terra. Então, meu irmão, eu prefiro, há uma frase que ficou muito forte no meu coração. Eu prefiro andar e viver crendo nas palavras do Senhor do que morrer incrédulo, totalmente incrédulo, não crendo naquele que pode fazer, num Deus que chama as coisas que não são como que se já fossem, como que se já existissem, como que se já existissem. Esse é o nosso Deus. Nessa manhã o Senhor está te chamando para crer no Senhor e na sua palavra. Não duvidar no seu coração. Não deixar que o medo paralise você. Não deixar que o medo paralise você. Biblicamente falando, o contrário de medo não é coragem. O contrário de medo não é coragem. O contrário de medo é o amor.
A Bíblia diz que o perfeito amor de Deus, ele lança fora todo medo. Quando eu amo o Senhor, eu amo a sua palavra. Então o medo, a insegurança, ela sai da minha vida. E eu tenho convicção naquele que prometeu. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Que o Senhor te abençoe nessa manhã. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita, muita paz. Deus abençoe, queridos, no nome de Jesus.